Olha, e bom seria se de fato pudéssemos dizer Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu estava ali adorando o Senhor. Uma das coisas que eu mais amo é adorar o Senhor. Não tem preço adorar o Senhor. Depois que eu me jogo, eu danço, eu pulo. Hoje eu estou contigo, né? Porque adorar o Senhor não tem coisa melhor. Desde os 8 anos de idade, eu adoro o Senhor. Eu sou músico do bom máximo, Mário bom. Mas um dia eu chego lá. Mas adorar o Senhor não tem coisa melhor. E eu estava lhe dizendo, podia ser bom, mas o Senhor podia vir agora. Porque agora eu estou crente. Rapaz, agora eu estou crente. Depois do culto eu não sei, alguém pode me aborrecer, pisar no meu pé. Aí fica mais complicado. Mas há um tempo determinado para todas as coisas. Mas Deus te abençoe. Seu ministério, sua casa, sua família. Prepare uma. Deus vai te levar para o Senhor. Como fala os dias, Deus vai te levar para outro estado. E a partir do ano que vem, você vai para fora do país. Continua nessa frente. Vamos orar lá para o Senhor Deus. Eu ficava aqui adorando até 5 horas da manhã. Pastor José Carlos, obrigado por atender o seu convite. Obrigado por esse carinho que o Senhor tem com a gente, por esse conselho, está sempre com a gente aqui. Obrigado, mais uma vez. Pastor Correia, nosso vice-presidente, está ali só dando glória a Deus. Obrigado. Ore pelo pastor José Carlos, para que Deus continue, já ter usado e continue usando ele na administração dessa vez. Querido Deus, o eterno Pai, é que serve o Senhor, pastor José Carlos. E nessa noite, Senhor, com certeza, vem trazendo para essa igreja, para essa eleita, para esse povo, para esses pastores, uma palavra rema, Senhor. Abençoa teu filho de uma maneira muito especial. Fala mesmo, Senhor, através dos lábios dele. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Boa noite a todos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Continue conosco, né? Eu vou pedir um pouco da paciência de vocês. Eu estou aqui me recuperando no processo de pneumonia. E aí, se eu não conseguir terminar aqui a mensagem, a gente entra no Samuel hoje, ele é competente para isso. Até eu falo aqui com o pastor Ziel, o pastor, coloca esse menino aqui na agenda dos pastores, o camarada tem uma palavra aí muito puro, né? O apóstolo Paulo, lá em Atos 20, a Bíblia diz que ele, não é esse texto que eu vou pregar, tá, gente? Mas para justificar aqui esse momento, ele, uma das suas viagens, chama os presbíteros, os líderes e começa a falar com eles, ele se empolga e prega até depois da meia-noite. Pode ficar tranquilo que eu não vou chegar até meia-noite, até 11h58 da manhã. É um prazer estar aqui com vocês para ministrar a palavra de Deus. Eu quero avisar vocês que eu tenho alguns livros pela misericórdia de Deus, eu consegui escrever alguns. Esse aqui voltado para diácono, ministério diaconal. Tem aqui outro também voltado para o diácono, ética do ministério diaconal. E eu só tenho um exemplar do outro que são esboços de sermões. Se você quiser ser abençoado e abençoar a sua igreja, você pode, depois no final tem uma mesinha lá. Tem também meu puro lá para vocês. E vocês que são pastores, ouçam a voz da ovelha de vocês. Porque a ovelha de vocês está, pastor? Não. Compre o mel para os biscoitinhos lá, não é de Minas aqui do pastor, a Rodrigo, Ricardo, mas o mel é do sul, o biscoitinho é lá de Miracatu. Eu gostaria de trabalhar com vocês um texto lá de Josué capítulo 1. Josué capítulo 1.
chegar. Josué capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, servo de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Ser forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Eu posso dizer, genuinamente, que eu já fui abençoado, né? A partir do primeiro cântico da nossa irmã Thaís, é isso? Thaís cantou, né? Eu estava lembrando, tu és fiel, Senhor, fiel a mim, né? Esse cântico é tremendo, é fantástico. Eu quero também fazer um convite para vocês, né? Aqui na Igreja Brasileira, nós temos um seminário, chama-se IBBC, Instituto Bíblico do Brasil, para que isso é uma dos seus obreiros, virem estudar a palavra de Deus. Estamos carentes de pessoas que realmente estão interessados em aprimorar o seu relacionamento com Deus e o seu ministério. Eu também tenho um canal lá no YouTube, me procure lá, José Carlos Carvalho. A gente disponibiliza devocionais todos os dias para você, temos mensagens, temos palestras, pregações, tudo ao 0800. Estamos diante de um texto cujo personagem principal é Josué. Eu gostaria que nós olhássemos para esse texto e para Josué pensando no título que eu propus aqui: a síndrome de Josué. É ao mesmo tempo um prazer, mas um desafio e uma expectativa enorme de pregar para líderes e pastores, né? A gente fica pensando no que pregar, né? Eu gosto, quando vou pregar para líderes e pastores, trazer algo que realmente venha falar aos nossos corações e mentes, não só coração, mas principalmente mente. Eu não quero que a gente saia daqui simplesmente emocionado, mas também transformados pela renovação do nosso entendimento, segundo a palavra de Deus. O personagem de Josué nós conhecemos, e esse capítulo 1 é fantástico, né? Se você ler o capítulo 1, você vai encontrar 4 vezes alguém falando para Josué: seja forte e corajoso. As 3 primeiras vezes foi Deus, e a 4ª vez foi o povo. E Josué realmente precisava desse estímulo, precisava desse desafio, desse chacoalhão da parte de Deus para assumir o ministério. Josué, por muito tempo, foi sombra de Moisés. Isso foi bom. Todos nós também precisamos, de vez em quando, ter os nossos referenciais e ficar na sombra de alguém. Isso é bom até um certo ponto,
Mas chega uma hora que nós precisamos assumir o nosso papel, assumir o nosso desafio e fazer aquilo que é proposto. Esse texto de Josué está assim. Veja que o texto começa depois da morte de Moisés. A gente vê lá em Êxodo capítulo 33, quando Moisés constrói aquela tenda da congregação, ele vai todos os dias cedo lá para conversar com Deus. A Bíblia fala que Josué estava na sombra dele atrás e ficava esperando. Josué se destaca no meio daquele povo rebelde que saiu do Egito rumo à terra prometida. E quando Moisés manda 12 espias para espiarem a terra, 10 voltam com um relatório catastrófico, mas só Josué e Caleb com um relatório animador, entusiasmático. E devido a essa postura de Josué, já estava na mente de Deus que ele seria o sucessor de Moisés. E talvez ele não esperasse isso, ou talvez ele esperasse, mas não tinha dimensão do que era isso. Assumir o papel da liderança daquele povo que deu tanto trabalho para Moisés. Reclamava de todo aquele povo. Deus tira eles como forte do Egito, realiza milagres, e eles estão lá reclamando. Uma hora, Senhor, nós queremos comida. Olha, Moisés, era melhor nós termos ficado lá no Egito. Lá nós tínhamos cebola, alho, melões, pepino, tanta coisa indigesta. Mas era isso que eles lembravam. E aí Deus vai lá e manda um maná, comida do céu. E depois eles, olha, nós queremos água. Deus vai lá e dá água para eles, né? E aí eles não estão contentes, nós queremos carne. Aí Deus manda as codornizes. E aí quando não tinha mais do que reclamar, e se pensando na alimentação, eles falaram, era melhor ter ficado no Egito, porque lá nós tínhamos enterrar os nossos cadáveres. Está tudo bem, reclamava de tudo. E agora Moisés já é morto, eles estão próximos a atravessar o Jordão, e quem vai assumir o comando é Josué. E Josué está se sentindo aqui um tanto quanto inábil diante de tudo o que está acontecendo, de tudo que ele viu, e diante do que Deus fez na vida de Moisés. E aí ele começa aqui nesse texto mostrando para a gente um tanto que um esboço que às vezes passa na nossa vida como ministros. Todos nós passamos, às vezes, hoje estamos passando, se não passamos ainda, você vai passar, fique tranquilo, por um pouco dessa síndrome de Josué. E quais eram os sintomas que estavam na vida de Josué que caracterizavam essa síndrome e que podem estar fazendo parte da nossa vida, do nosso ministério? Quais eram os sintomas? O primeiro sintoma que eu coloquei aqui são as nossas interrogações ministeriais. Aquelas questões que às vezes batem na nossa mente, aquelas perguntas que nós fazemos para nós mesmos e às vezes nem temos resposta. Eu estou numa igreja vai fazer 28 anos e às vezes eu me pergunto para Deus, ainda é tempo de eu ficar aqui? Às vezes eu quero entregar o cajado, eu quero ser jubilado, e Deus ainda não tem tempo, né? Todo ano eu penso no programa, mas essas incertezas, essas interrogações ministeriais, às vezes nos abalam, mexe com a nossa estrutura, com o nosso emocional, e às vezes a gente até questiona Deus. E Josué estava sofrendo desses sintomas, começando com essas interrogações ministeriais, incerteza. Será que eu consigo? Será que eu vou conseguir realmente levar esse povo até a terra prometida? Será que eu sou a pessoa realmente certa para essa tarefa? Você já não fez esse questionamento? Será que sou eu? Por que eu, né? Quando a gente vê alguns personagens que são considerados gigantes da fé, tiveram esse questionamento. O próprio Moisés, Senhor, manda outro, eu não. Olha, eu não sei nem falar direito. Jeremias, Senhor, eu sou como uma criança. Todos tiveram essas interrogações, essas queixas, essas dúvidas, como Josué.
dúvida pairando na sua mente, no seu coração. Será que eu vou conseguir? Será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? A insegurança na vida dele, se sentindo inseguro, gente. E nós passamos por isso, principalmente o pastor que tem igreja que paga aluguel, né? Será que vamos conseguir pagar aluguel esse mês? Misericórdia, ele começa com o tesoureiro, quanto está aí? Está faltando quanto? Olha, já está chegando o prazo para pagar aluguel e a gente fica naquela incerteza, naquela dúvida, naquela agitação, naquela ansiedade. E o pior de tudo é que o pastor, que ajuda muita gente, às vezes ele se encontra só, né? Quem vai ajudar ele? Ele vai socorrer. Josué estava passando por esse momento de incertezas, de dúvidas, inseguranças que faziam parte dessas interrogações que fazem parte das nossas interrogações ministeriais. Além dessas interrogações, outra coisa que estava na vida e na mente de Josué era a comparação. Você já viu como nós nos comparamos? Eu olho para esse texto e presta atenção, o texto começa depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Disse o Senhor a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Veja, Josué estava se sentindo inapto. Olha, Moisés era assim com Deus, olha. Ele era do alto escalão, ele era servo de Deus, eu sou apenas servo dele. Às vezes nós nos encontramos nessa comparação. Josué estava ali, provavelmente com a sua autoestima baixa, com um complexo de inferioridade. Quem sou eu aos pés de Moisés? Deus falava face a face com ele, mas eu sou apenas uma sombra. E Deus começa a tratar com Josué, dizendo: Josué, acorda, para de ser sombra de Moisés. Moisés está morto, agora é eu e você. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, às vezes nós temos essas comparações, gente. Nos comparamos com outros pastores, com outros ministérios, e às vezes a nossa avaliação própria é baixa, né? Olha, Cristo é a resposta, pastor, não tem quantos membros na igreja, e a minha não cresce. E Josué, olha, Moisés abriu o mar vermelho, mandou maná, olha, tanta coisa, e agora sou eu. O que eu vou fazer? Essas comparações. E aí, eu lembro de uma coisa, quando a gente pensa, né, em se comparar com alguém, em ver outro ministério que, aos olhos do ser humano, está aí bombando, né, crescendo, a gente fica impressionado. Eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo nessa noite: não se impressione com números, não fique impressionado com números. O Senhor quer de nós realmente relatório evangelístico e não evangelástico. Fique preocupado com números, porque se nós formos olhar para a vida de Jesus e formos analisar o ministério dele em termos de número, ele é um fracassado. Olha a igreja dele, 3 anos e meio, 12. Eu fico pensando em Jesus aqui no conselho dos pastores, né? Aí encontra lá, pastor Correia. Quem é você? Jesus. Oh, pastor Jesus, como é que está o seu ministério? Porque eu já abri congregações, o meu está bombando. E Jesus vai falar: pastor Correia, eu estou com 12. Mas é o primeiro ano, né, pastor Jesus? Isso vai melhorar. Aí passa um ano e me encontra lá, pastorzinho. Pastor Jesus, pastor Correia, como você estava com uma igreja de 12 membros? Olha, a minha está bombando, já sou presidente aqui do Ambipec. Como é que está a sua? Continua com 12. Chega lá no 3º ano, encontra o reverendo Nilson aqui, né? Rapaz, olha, pastor Jesus, aqui no Ministério Brasil para Cristo, nós temos 50 congregações, maravilha, não cabe mais gente. E a sua, Jesus? Vou dizer a real para vocês. No 3º ano eu tenho 12 ainda. E o pior é que eu sei que um vai me negar 3 vezes, um vai me trair, um duvida de mim.
Mas esse Jesus, que só teve 12 membros da sua igreja, trabalhou 3 anos e meio com eles, morreu, ressuscitou, orientou eles, subiu para o céu. E aí aquele que negou em 3 vezes, no primeiro segundo, 3.000 pessoas se convertem. E hoje nós precisamos de 3.000 sermões para ver se uma alma se converte. E aí esses 12 Atos, né? 3.000 em Atos 2, Atos 4 já são 5.000, em Atos 6 já é uma multidão, em Atos 9 a igreja continua a crescer. Então não se impressione com números. Como eu disse, essas pessoas falam assim: quanto tempo você está na 28 anos? Eu já deve estar está pequeno. E às vezes eu falo: Deus, por que a igreja não cresce? Tal. Mas eu fiquei contente. Mês passado eu fui pregar e ajudar um ex-aluno meu no culto de batismo. E ele falava que eu sou o mentor dele, que ele não disse bruxa. Eu fiquei contente vendo tanta gente, 10 pessoas para se batizar, elas falam aqui. Aí eu falei: poxa vida, né? Aqui meus netos espirituais, seja, né? Aí quando às vezes eu começo a ficar desanimado porque a minha igreja não cresce, eu lembro que muitos alunos meus são pastores de igrejas grandes, estão crescendo. É coisa de Deus. Então não fique impressionado com o número, não deixe que isso te abata. Lembre-se que o Deus que é o Senhor do pastor de 3.000 membros é o mesmo Deus do pastor daquele de 30 membros. A gente aprende isso com Jetro, né? Eu sou de Moisés, né? Quem fala que sogra, o pastor é bênção, de sogro também, né? Moisés está lá trabalhando com o povo. Jetro chega e fala assim: Moisés, não é bom o que você está fazendo, né? Está cansando esse povo. E aí Jetro orienta Moisés: olha, separe homens, 70, e coloque ele como líder de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Mas veja, os mesmos requisitos que foram pedidos daquele para liderar 1.000 é o mesmo para 10, porque o Deus é o mesmo. Entenda que a unção de Deus na sua vida é específica para você. Se o seu ministério está lá, não está crescendo numericamente como as pessoas esperam, saiba, se você tem certeza que Deus o chamou, Deus está ali com você. Lembra de Davi quando foi no campo olhar os seus irmãos? Um dos irmãos falou assim: o que tu está fazendo aqui? Por que tu não ficou olhando as poucas ovelhas? Mas veja, Davi foi lá para o campo, mas o que ele fez com aquelas poucas ovelhas? Era importante para ele, deixou alguém tomando conta delas, porque as poucas ovelhas dos lados do irmão dele era importante para ele. E ele estava lá, né? Mudou de cargo, de função, mas não deixou as ovelhas lá dispersas, deixou alguém para cuidar delas. Então não importa se o seu ministério é grande ou pequeno, o que é importante é que você tenha convicção disso. Não se impressione com números. Lembra? Jesus falou os discípulos, né, que já eram apóstolos, de 2 em 2, eles voltam: Senhor, em teu nome nós mudamos, nós libertamos, tanta coisa foi feita. A gente falou: opa, isso é bom. Mas fique mais alegre por ter o nome de vocês aqui. Isso é o mais importante. Então esses sintomas que faziam parte da vida de Josué, que às vezes faz parte da nossa vida, que caracteriza essa síndrome de Josué: interrogações ministeriais, as dúvidas, as incertezas, as inseguranças, essa comparação ministerial e o medo. Veja que Deus fala para Josué: não temas, nem te escondes. Estava com medo. Medo de não corresponder às expectativas de Deus, medo de não corresponder às expectativas do povo. Isso passa na nossa mente. E às vezes a gente esquece de ter medo de corresponder às expectativas de Deus, fica mais preocupado com corresponder às expectativas do povo. Mas presta atenção, gente. Se nós não agradarmos a Deus, não importa quem a gente agrade.
é que a gente desagrade. Paulo fala isso para os Tessalonicenses. Olha, estou aqui preocupado em agradar a Deus. Nossa maior preocupação é agradar a Deus. Porque o ser humano é grato. Eu falo que as ovelhas, elas têm memória de elefante para lembrar das nossas falhas, mas sofrem de Alzheimer para lembrar das nossas qualidades. A gente faz tanta coisa e quando a gente elas decepciona na ótica delas, não serve mais para mim, vou para outra igreja. Então, às vezes, essas questões ou esses sintomas da síndrome de Josué entram na nossa vida e o nosso desejo é parar, é abandonar, não seguir em frente. Deus sabia de tudo isso na vida de Josué, ele quer tratar com ele. Ele está dizendo: Josué, Moisés está morto, agora é eu e você, rapaz. Acorda! Deus está dizendo para você nessa noite, tá? Não se preocupe com o sucesso, com os números dos outros ministérios. Né? Em termos de ministério, gente, nós temos concorrência, nós temos aliados, porque eles estão trabalhando para levar o povo para o mesmo lugar, o céu. E se o tempo tiver que glória a Deus, quanto mais melhor. É isso. Nós não temos adversário, não temos concorrente, nós temos aliados. Deixa lá. E cuide do seu ministério. Cuide das suas poucas ovelhas, da ótica do irmão de Davi. Cuide do seu ministério. Não deixe que esses sintomas que caracterizam a síndrome de Josué ofusque o brilho do seu ministério, a sua comunhão com Deus, o seu trabalho. Procure cada vez se aperfeiçoar e melhorar. A gente não pode se acomodar também, né? Eu falo que às vezes é o pastor Gabriel, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não, você não pode ser pastor Gabriel, não. Tem que melhorar, tem que crescer. Esses foram os sintomas, mas como lidar com esses sintomas? O que Deus fez com Josué? E o que a gente aprende nesse texto para lidar com esses sintomas? Primeiramente, nós precisamos ter convicção do nosso chamado. Veja o versículo 9. Deus diz para ele: não fui eu que te mandei. Nós precisamos realmente ter convicção do nosso ministério. Sabe por quê, gente? Porque tem gente que não tem convicção. Tem gente que realmente não foi chamado. Vê, o camarada está lá e ele está lá querendo abrir um ministério, que está vendo os outros, ele quer popularidade. Porque às vezes ele é um excelente diácono, um excelente presbítero, mas ele quer voltar. E aí ele começa a orar: Senhor, eu quero abrir um ministério, fala comigo. Ele ora e um dia ele acorda e fala assim: Senhor, é hoje que o Senhor tem que me dar a resposta. E aí ele fecha a Bíblia, né, gente? E ora, e abre a Bíblia assim, com o olho fechado e coloca a mão. E ele cai naquele texto que Davi está chorando por causa do seu filho Absalão. E Davi fala: Absalão, meu filho Absalão. O Deus fala comigo, Absalão, meu filho Absalão. E ele vai abrir o ministério. Com Deus não é assim que funciona, gente. Não é assim. Deus está dizendo para mim: Josué, não foi eu que te chamei, você tem convicção disso. Se você tem convicção de que Deus te chamou, vai em frente. Agora, se você não tem convicção, rema ali. Quando a gente lê Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, aí ele mesmo escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Não chamou todo para ser pastor. Glória a Deus. E você vê, ó, eu falo que eles são os dons ministeriais. O pastor é o polegar. O polegar é o único dedo que consegue tocar em todos. O pastor é um pouco de profeta, ele é um pouco de evangelista, ele é um pouco de apóstolo, ele
veja qual foi. Realmente tenha certeza de que Deus te chamou. Tenha convicção. Se realmente você tem convicção disso, permaneça, não abandone o seu ministério, fique firme. Mas não abra essa mão se Deus não te chamou. Se Deus chamou, pode ir. Deus está dizendo: não fui eu que te enviei, não foi eu que te mandei. Josué tinha convicção. Nós precisamos então primeiro ter essa convicção no nosso ministério. E uma vez tendo convicção desse ministério, entender com clareza os limites e a extensão do nosso chamado. Veja o versículo 2 e o versículo 8. Versículo 2: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Versículo 8: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Nós precisamos entender com clareza os limites e a extensão do nosso chamado. Pensando em pastor, nós somos chamados, gente, para conduzir pessoas ao céu e não para os acomodar aqui na terra. Porque tem muito pastor e muita igreja pregando para as pessoas serem felizes, para serem vencedores aqui na terra. Isso aqui, gente, é uma parte do Egito. Deserto é só lugar de passagem. O povo estava no deserto, teve milagres, teve cura, teve tanta coisa, mas era um lugar de passagem, tinha algo melhor para eles. E o ministério de Josué era atravessar o Jordão, levar para a terra prometida. Nós estamos aqui, gente, para conduzir pessoas para o céu. E não há nada mais nobre, mais augusto do que isso. Não há preço que pague isso. Nós estamos tirando pessoas do inferno e preparando para levar para o céu. Isso que nós temos que ter certeza. Então nós temos que trazer para as pessoas, para a nossa ovelha, uma palavra de Deus, fazendo com que eles se transformem para que sejam cidadãos do céu. Paulo fala para os crentes de Filipos, porque a cidade de Filipos é uma colônia romana. E as pessoas de Filipos se achavam, né? Somos cidadãos romanos, temos direitos itálicos. Paulo fala para eles: olha, a nossa pátria está lá nos céus. Paulo não queria que essa ufania, que esse orgulho, essa soberba entrasse na igreja de Filipos. Então, olha, não fiquem aí se achando melhor que os outros, porque vocês são cidadãos romanos. Isso não é nada, vocês são cidadãos dos céus. Isso é bem melhor. A nossa pátria está lá. Pedro fala que nós somos forasteiros e peregrinos, estamos aqui de passagem. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos viver a nossa real cidadania. Somos cidadãos dos céus. E nós, pastores, estamos formando verdadeiros cidadãos dos céus. Esse é o nosso primeiro chamado. Deus está dizendo para Josué: você vai passar o Jordão e vai levar para a terra prometida. E a segunda coisa, gente, nós somos chamados para ensinar a palavra de Deus ao povo de Deus. Ensinar a palavra de Deus ao povo de Deus é a Bíblia, a palavra de Deus. É isso que nós precisamos, gente. Não é trazer uma mensagem lá de autoajuda, mas é ajuda lá do alto. Não é mexer com o emocional, é transformar a mente para a renovação do entendimento, para que eles mudem, para que se convertam. Glória a Deus. O manual, a ferramenta do pastor é a palavra de Deus, é a Bíblia. E por isso nós precisamos conhecer. E conhecendo, vamos alimentar. Quando Paulo escreve em Atos 20, versículo 28, ele entrou aqui e manda chamar os líderes lá de Éfeso e falar com eles.
Ele fala assim: olha, cuidai de vós e do rebanho de Deus, o qual Deus os constituiu pelo Espírito Santo bispos. Deus fala: cuide de vocês, cuide do rebanho. O povo de Deus é considerado rebanho, ovelha. Ovelha, gente, não gosta de entretenimento, né? Não adianta você contar piada para ovelha, né? Não adianta você ficar lá dando um curso de autoajuda para a ovelha, ensinando marketing multinível, ensinando a ovelha que agora, olha, nós estamos coach. É o que pega agora. Ovelha quer saber de alimento e proteção, só isso. E os pastores têm esquecido disso, têm deixado de alimentar a igreja e têm trazido um evangelho distorcido, um evangelho que vai mexer com as nossas emoções e não transformar a nossa vida. Um evangelho, como eu disse, de autoajuda, de entretenimento. Mas falta alimento. Paulo fala que chegará um tempo que as pessoas não suportarão a sã doutrina. É como se tivessem comichão nos ouvidos. Mas é a sã doutrina que faz diferença. Paulo escreveu as 4 cartas pastorais. Ele dá lá o segredo do verdadeiro ministério próspero: sã doutrina e obreiros qualificados. A igreja que ensina, que prega essa doutrina, vai gerar obreiros qualificados. E esses obreiros qualificados vão ensinar essa doutrina. É um ciclo vicioso do bem. Então, como pastores, precisamos entender com clareza os limites e a extensão do nosso chamado. Agora, se você não é pastor, se você é diácono, fique na sua vocação. Entenda o que é ser diácono, um ministério maravilhoso, e seja um excelente diácono. Se você é presbítero, seja um excelente presbítero. Se você é um ministro de louvor, seja um excelente ministro de louvor, um cantor. Eu não gosto de falar que todo cantor é levita, né? Se a gente for ler na Bíblia, né? Todo cantor é levita, mas todo levita é cantor, né? Olha, os levitas iam lá limpar o sangue, limpar aquelas coisas. Não o levita limpar o banheiro hoje da igreja. Não, eu sou levita. Mas se você é um verdadeiro levita, seja um verdadeiro levita, né? Seja um verdadeiro cantor. Faça isso. Se aprimore. Entenda os limites e a extensão do seu ministério. E exerça com qualidade. Não queira ser aquilo que Deus não te chamou. Contente com aquilo que Deus te deu. Às vezes as pessoas gostam de estar aqui, né? Quanto mais em cima, melhor, né? Gente, igreja não tem palco, não tem palanque, tem altar. Altar não é lugar para ser visto, é lugar para serviço, é para servir. Então tenha convicção do seu chamado. Entenda com clareza os limites e a extensão desse chamado. Em terceiro lugar, lembre-se que nós somos servos. O líder é Deus, não é nós. Veja que a Bíblia fala assim: ó, depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Disse o Senhor Josué, servo de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora Josué assume a posição de servo do Senhor. E não o Senhor do Senhor. Porque tem pastor aí, gente, ensinando a igreja que nós temos que dar ordem para Deus. Eu determino, irmão. Quem somos nós? Ele é o Senhor. Nós somos servos. Então nós estamos aqui para servir. Então a igreja não é nossa, é dele. Se não está crescendo, não há negligência da sua parte, Senhor, é a tua igreja que não está crescendo. Qual é o mistério que o Senhor quer ensinar? Porque a igreja dele não é nossa, gente. Ele é o responsável. Então lembre-se que você é servo. Você está aí para servir a Deus e servir o povo de Deus. Não para mudar o povo de Deus. Está para ajudar. Para servir a Deus. Nós estamos aqui a serviço de Deus. Apóstolo Paulo, um dos camaradas mais fantásticos, conhecedor de tudo, né? E nas suas epístolas ele fala assim: ó, Paulo, apóstolo, não da vontade de Deus, mas da vontade de Deus.
Paulo servo, Paulo prisioneiro de Cristo, Paulo embaixador em cadeias, Paulo servo, Paulo, sou o pior dos pecadores, não sou merecedor. Ele entendia que estava lá a serviço de Deus. Eu gosto tanto da conversão de Saulo. Veja quando Paulo se converte, né? Já usando aqui o termo Paulo, porque o nome dele já era Paulo antes de se converter, tá, gente? Não caiu aí na cidade de Israel, ele era Saulo, caiu do cavalo e Deus mudou o nome dele para Paulo. Caiu do cavalo, quem fala isso, né? Ele sempre foi Paulo, Saulo, né? Ele não tinha cidadania romana. Saulo é o seu nome judaico e Paulo seu nome romano. Mas veja, quando ele tem aquele encontro com Jesus, ele faz duas perguntas que são cruciais, que servem para qualquer crente e para nós também. Primeira pergunta: quem és tu, Senhor? Nós precisamos saber de quem estamos servindo. Quem é Jesus para você? Em segundo lugar, depois que ele tem certeza que é Jesus, ele fala: o que eu tenho que fazer agora? O que eu preciso fazer? Porque tem crente que só quer ser salvo, mas não quer trabalhar. Paulo entende que ele tem um trabalho. O que o Senhor quer que eu faça? E Deus é claro, dá o real significado, o real chamado. Todo limite de extensão de você vai ser o apóstolo aos gentios. É isso que eu quero de você. Vai lá para Damasco, espera um tempo, que alguém vai te dizer o que você precisa fazer. E assim que Paulo teve certeza, ele fez tudo. Nós precisamos saber exatamente quem estamos servindo e o que precisamos fazer. Lembrar que somos servos e confiar nas garantias dadas por Deus. Veja o que Deus fala. Lembra, olha. Começa, olha. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, servo de Moisés. Então, aquelas incertezas, aquelas dúvidas de Josué, Deus começa a trabalhar dizendo o seguinte: qual é o problema, Josué? O problema era Moisés? Eu quero te dar a garantia de assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Deus está dizendo: olha, eu sou o Deus de Moisés, mas não sou exclusivo para Moisés, eu sou exclusivo para você. Eu gosto muito da expressão do Antigo Testamento do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Eu ficava pensando: o que é isso? O que é isso? Primeiro, Deus está mostrando que ele é imutável, ele não muda. Assim como eu fui com Isaac, assim como eu fui com Abraão, eu fui com Isaac, eu fui com Jacó. E coloca o seu quadro no meio. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Uziel. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Uziel, de Correia, de Rodrigo, de Ricardo, de Joaquim, de Ferreira, de Elias, de Samuel, de Zé Carlos. Somos nós. E outra coisa é que ele é um Deus de gente, é um Deus de pessoas, não é um Deus de coisas. Isaac, Jacó, Abraão, pessoas. Quando o reino do norte entrou em apostasia, em idolatria, principalmente por causa de Jezabel e Acabe, tinha um homem de Deus lá, Elias, homem de Deus lá, né? O homem que manda chuva e manda fogo. E ele desafia aqueles profetas de Baal e desafia eles lá no Monte Carmelo. É isso? E aí, qual era a questão? É um Deus que vai mandar fogo. E a Bíblia fala que os profetas de Baal clamavam o dia todo: Deus mandou fogo. Deus deles. Baal. Por que, gente? Porque Baal era o Deus da fertilidade. Fazia 3 anos que não estava produzindo quase nada. Era o Deus da chuva, 3 anos que não chovia. Era o Deus do fogo. Os profetas clamaram e Baal negou fogo. Agora, quando chegou a vez de Elias, ele não precisou de meio dia. Uma oração curta de 21 palavras. Ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Desceu a língua de fogo, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu aquela vara que tinha água em volta da pedra, e o povo ficava dizendo: só o Senhor, Deus, só o Senhor. Porque Deus é um Deus de pessoas.
Como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Então, assim como Deus é com o pastor Natalino, com o Antônio Carlos, com o Augusto Nicodemus, com o Hernani Dias Lopes, com o Russell Chefe, que já está na glória, com o Luiz Saião, é o Deus do Rodrigo, é o Deus do Zino, é o Deus do Nilson, é o Deus do Rubinho, meu Deus. É com a gente pode contar com a fidelidade dele. Eu sei, Senhor, que tu és fiel a mim, né? Se possível, se ainda tiver um crente, para cantar de novo esse no final. Tá? Deus dá garantias para Josué, dá garantias para nós também. Nós podemos e devemos confiar nessas garantias de Deus. Deus fala que vai estar conosco. Deus fala para Josué: eu estarei contigo. Estarei contigo. Significa que nós podemos contar com a presença de Deus. Ele vai estar presente. Deus fala também, eu serei com você, Josué. Isso significa que Deus será conosco. Qual é a diferença de Deus estar conosco e Deus ser conosco? Quando Deus está conosco, nós podemos contar com a sua presença. Quando Deus é conosco, podemos contar com o seu aval. Se nós estamos fazendo certo, a palavra de Deus, como ele disse, ensina essa palavra, não desvie para a direita nem para a esquerda. Nós vamos ter o aval de Deus. E é isso que é importante. Tendo o aval de Deus, não importa se os outros não vão aprovar. A nossa aprovação é de Deus. Deus fala assim para Josué: jamais te deixarei. Deus jamais vai nos deixar. Deus não vai nos abandonar. Quantas pessoas na jornada da vida se sentem abandonadas, principalmente missionários, né? Eles vão e às vezes são abandonados, mas Deus jamais nos abandona. Um certo casal de missionários voltou depois de um tempo que tinha feito trabalho missionário. Eles estão voltando para casa, e quando eles pegam o navio, a porta da cidade deles, ele tinha uma porta, um bocado de gente, e eles: olha, a igreja, nossos amigos vieram nos recepcionar. Não era recepção para eles, ficaram desapontados. E aí chegaram em casa, os dois tristes, ninguém ligou, ninguém veio visitar a gente, nos abandonaram. A gente voltou para casa esperando que fosse recepcionado, e não fomos recepcionados. A mulher olhou e falou assim: vocês esqueceram de uma coisa aqui, mas ainda não voltamos para casa. Essa não é a nossa casa. A nossa casa é lá no céu. E quando chegarmos lá assim, teremos a recepção que nós merecemos. E Ele não nos abandona. O Senhor não nos abandona. Deus disse para José: fica tranquilo, eu não vou te deixar. Eu estarei com você. Eu serei com você, não te deixarei e jamais te desampararei. Podemos contar com o amparo de Deus. Além da presença do aval de Deus, podemos contar com o amparo de Deus. Como disse o pastor, a pessoa que às vezes é solitária, aconselha tantas pessoas, que quando ele precisa de conselho, quem que vai aconselhar? Nós temos Deus que nos sabe. E a gente pode contar com o amparo dele, né? Porque presta atenção, gente, se um casal chegar para o pastor e falar assim: pastor, esse casamento aqui está acabado, nós estamos numa crise, a gente precisa de ajuda, precisa de oração, o pastor vai lá, ajuda. Agora, imagina o pastor chegar no púlpito: gente, igreja um por um, porque o meu casamento está um fiasco. Ele é ministério. Isso? Que isso? Isso é pastor, tem que ir lá na frente, tem que tirar ele da púlpito. Como é que pode? Não é assim? E a gente às vezes não pode desabafar com a igreja. 3 pastores amigos estavam no congresso e dividiu o mesmo quarto. E noite depois, chegou meia noite ainda, né, gente? A mensagem foi tremenda, tocou na vida deles, eles voltaram para o quarto.
E um falou assim, Deus falou comigo que eu preciso me abrir. E eu quero contar com as orações de vocês, eu tenho um problema. Eu ainda gosto de uma branquinha, aquela que passaria no bebe. Eu passo no bar, eu sou atraído, eu tenho que me segurar. Por favor, me ajude em oração. Aí o outro, ainda bem que você teve coragem de desabafar. O meu problema é a barra de saia. E às vezes olho para as mulheres e eu fico atraído. Preciso da ajuda de vocês, parem por mim. E o terceiro ficou assim parado. Os dois olharam e falaram assim, mas você não tem nada para compartilhar? Já que vocês insistem, eu tenho. O meu problema é que tudo que eu escuto eu espalho. Coitado dos outros dois, né, gente? E assim fica o pastor. Às vezes ele não pode desabafar para a igreja, que a igreja não vai entender, mas esquece que ele é um ser humano, que tem as mesmas dificuldades, que tem os mesmos problemas, que tem as mesmas tentações. E a igreja precisa investir na vida dele, precisa lá. E às vezes ele não tem a quem recorrer. Por isso que é bom ser momento aqui, no encontro dos pastores, para a gente trocar figurinha e para a gente se ajudar. Mas Deus disse para Josué, olha, não pisa ali. E depois Deus usou esse povo ainda, né? Se você vai ver no versículo finalzinho, o povo fala assim para Josué, não tenha medo, né? É isso. Veja lá o versículo 16. Então eles responderam a Josué, tudo que você nos ordenar faremos, e aonde quer que nos enviar iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas atribuições, instruções e não obedecer suas ordens, seja o que for, que você ordenar será bom. Somente seja forte e corajoso. Deus usa até um pouco para encorajar Josué. Às vezes Deus usa essas pessoas que a gente menos espera para trazer uma gota de orvalho, um ânimo para as nossas vidas. Eu queria orar por você, mas vou pedir para alguns aqui orar para poupar minha voz. Se você, nessa noite, quer ser renovado, restaurado por Deus, assim como foi Josué, fique aí, eu venho aqui na frente, quando a igreja vem aqui na frente, eu vou pedir para os pastores aqui orarem pela sua vida, pelo seu ministério, para você vencer essa síndrome de Josué e lembrar, assim como foi com Moisés, eu sou humilde. Não somente seja forte e corajoso, Deus te abençoe. Senhor Deus, o Senhor está bem, nós sabemos que, Pai, vem a adversidade, ó Pai, vem a ansiedade, através da adversidade vem a ansiedade, e a ansiedade se tem levado para o Pai misericórdia, muitos a desistir, Senhor. Mas nessa noite, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, o Teu ensinamento, ó Deus da glória, que é para ter, Senhor, confiança em Ti, não desistir do Pai misericórdia. Então, Senhor, em nome de Jesus, dá Teus filhos aqui, Senhor. Ó Deus da glória, que nada venha impedir, Senhor, os Teus filhos de avançar. Ó Deus da glória, que todo mal, grande Pai, seja aniquilado em nome de Jesus, e que haja, Senhor, progresso, ó grande Pai, misericórdia. Ó Senhor, em tudo aquilo, Senhor, que Teus filhos colocaram as mãos, é que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de